E fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês. Estou aqui hoje com esse cara aqui, ó, o Moto G5 Plus. Ele é o smartphone da Motorola mais vendido da história e chega aqui na sua quinta versão. Esse aqui é o Plus, que vamos dizer que é um upgrade a mais, um pouquinho melhor que o Moto G5 comum. Se trata de um smartphone intermediário que bate ali na porta do intermediário premium, que é o Moto Z2 e Moto Z Play, mas será que ele realmente vale a pena? É um smartphone muito bom, já vou adiantando para vocês, mas antes de continuar com o vídeo, não se esqueça de dar aquele like aqui embaixo, é só clicar, isso ajuda bastante aí o nosso canal. E se é a primeira vez sua aqui, não se esqueça de se inscrever-se, que tenho certeza que você vai gostar, porque sempre temos ótimos conteúdos novos e inéditos aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá com o review completo do Moto G5 Plus. Conforme já foi dito, o Moto G5 Plus é um aparelho intermediário. A linha Moto G, ela sempre foi ali, vamos dizer assim, de entrada, beirando ali o intermediário. Mas desde o Moto G4, que passaram a ter mais de uma versão, nós temos então um aparelho um pouquinho mais superior. E é o caso do Moto G5 Plus. Eu já fiz o review do Moto G5, vou deixar passando aqui o cardzinho com o link, e posso falar que o G5 Plus é uma evolução bem grande, ele é um smartphone bem melhor que o Moto G5. E eu falo para vocês, ele atualmente eu considero dos aparelhos intermediários no Brasil é o mais completo, que tem o melhor custo-benefício. Mesmo tendo apenas 2 GB de memória RAM, nós vamos falar sobre isso, que é a grande reclamação dos usuários brasileiros, já que lá fora há uma versão melhor. Vamos lá? Começando então pelo seu design, ele tem vamos dizer assim, aquele design já manjado do Moto G, que não mudou muito, está bem próximo do Moto G4, mas agora esse aparelho aqui, ele tinha o Moto G4 Plus, ele deu uma diminuída em tela, por assim dizer. Nós temos aqui um aparelho com uma tela de 5.2 polegadas, de altura ele tem 150.2 mm, de largura 74 mm, e ele é um aparelho relativamente estreito com apenas 7.7 mm. A construção dele, ele é a parte traseira, somente essa tampa aqui que ela é de metal, porque aqui nas bordas, assim como o Moto G5, nós temos plástico. Embora a propaganda da Motorola fale que ele é um design de metal, preste atenção, é apenas o design, não significa que ele é inteiro de metal. Mas mesmo assim, ele tem assim um acabamento bom para um aparelho intermediário. Muita gente fala que ele é um aparelho meio feio, mas é interessante que depois que você está com ele em mãos, isso não aparece tanto. Eu realmente acho o aparelho até que bonito. Em relação ao Moto G5, nós vemos que a câmera deu uma leve saltada aqui, que já era plana no Moto G5 comum, no Plus é um pouquinho saltada, mas nada que atrapalhe tanto assim. Lembrando que ele não é compatível com os Motos Snaps, embora tenha aqui o visual bem parecido, não é compatível. Isso ficou aí para as versões, para as categorias mais premium, que é o Moto Z Play e o Moto Z. Aqui na parte da frente nós temos a sua tela de 5.2 polegadas, aqui o alto-falante, não é estéreo, só tem essa saída de alto-falante aqui em cima. E temos o leitor de impressões digitais e não há nenhum tipo de botão aqui. Ainda bem que saiu aquele botão quadrado feio que tinha no Moto G4, e aqui que ele esse botão aqui, ele não é nem um botão, ele é só touchscreen, e ele é um pouquinho mais baixo que a superfície da tela, então fica bem mais bonito. E essa versão preta nem aparece muito o botão quando você não está utilizando. E ele é um aparelho bem leve, tem apenas 155 gramas. Então, resumidamente falando, na questão do design, eu achei um aparelho muito bonito. O ponto negativo fica por conta que eu particularmente, tem gente que não gosta, mas eu gosto de telas 2.5D, ele não é totalmente plana, e as laterais aqui, conforme eu já disse, é de plástico. Aí é um ponto interessante, porque eu particularmente prefiro que ele seja, o aro seja de metal e aqui atrás de plástico, porque numa queda aqui de metal vai resistir mais. Então esse plástico aqui dá um pouco de medo de alguma queda ou algo parecido. Os botões, embora pareçam ser de metal, mas são botões de plástico, são bem construídos, bem durinhos aqui.
E nessa lateral nós temos dois botões de ligar, né, o de volume. Na parte de baixo, o outro ponto negativo, que ele não tem uma saída tipo C, então é USB comum, e aqui a entrada para o fone de ouvido. E na parte de cima nós temos aqui um slot para os dois SIM cards e mais um cartão SD. Então olha que legal, ele não é uma bandeja híbrida, você consegue usar duas operadoras e também uma expansão de memória até 256 GB, segundo a própria Motorola. A tela dele é uma tela de 5.2 polegadas, uma tela de IPS com resolução Full HD. A proteção que ele utiliza é um Corning Gorilla Glass 3. É uma tela de IPS que eu gostei bastante. É inferior, por exemplo, às telas de AMOLED que há no Moto Z2 Play, mas no geral gostei bastante. Mesmo debaixo do sol, você consegue ter uma boa visualização em qualquer ângulo. Eu já falei aqui outras vezes, dependendo da tela AMOLED, eu prefiro o IPS por ter cores mais fiéis. Se você não sabe qual a diferença entre tela IPS e uma tela AMOLED, eu já fiz aqui um vídeo explicando as principais diferenças e o funcionamento de cada uma, tá passando o cardzinho aqui, acho bem legal você acompanhar lá. Mas no geral o desempenho da tela é excelente. Agora falando um pouquinho do hardware dele, ele tem um processador Snapdragon 625, né, que é um processador, vamos dizer assim, foi a grande surpresa do ano passado, que oferece um bom desempenho, principalmente uma boa economia de bateria. Ele tem ainda apenas 2 GB de memória RAM. Esse é o grande ponto negativo dele. A galera falou muito sobre isso, reclamou muito sobre o Moto G ele ter apenas 2 GB de memória RAM. Eu sei que principalmente pelo fato de lá em outros países ele ter versões com 3 e até 4 GB de memória RAM, de certo modo eu achei um pouco errado, uma sacanagem da parte da Lenovo trazer um aparelho, vamos dizer assim, capado aqui no Brasil. Mas lembrando que esse aparelho ele se destina a um público que não exige tanto assim de smartphone, nós vamos ver. Interessante que esse smartphone, ele apenas com 2 GB de memória RAM, ele aguenta bem o tranco, mas há ressalvas. Por exemplo, a questão da multitarefa, porque muita gente associa a memória RAM somente com velocidade do aparelho. Mas a velocidade, ela depende não só da memória RAM, depende do processamento, depende do software em si. Mas o principal que mais ajuda a memória RAM é na multitarefa. Então, se você utilizar apenas um aplicativo por vez, até mesmo jogos pesados, 2, 3, até 5 aplicativos, você vê que ele consegue ali rodar sem nenhum problema. Mas vamos dizer que o 4, 5 aplicativos pesados é o limite dele, porque a partir disso, daí os 2 GB de memória RAM começa a fazer muita falta, ter mais memória, e ele começa a dar algumas travadas, na hora de retornar de um aplicativo para o outro, vai fazer diferença. Então, se você não utiliza tantos aplicativos assim em segundo plano, os 2 GB de memória RAM vão ser sim suficiente para, vamos dizer aí, 90% dos usuários. Ele tem uma bateria de 3.000 mAh. É uma bateria excepcional? Não, não é. Não se compara, por exemplo, com a bateria do Moto Z2 Play. Mas 3.000 mAh unido com o processador Snapdragon 625, galera, ele tem um excelente desempenho. Eu não vou falar aqui em dias, porque na minha concepção, uma bateria tem que aguentar um dia, porque de noite você pode carregar ele. E ele aguenta um dia de uso pesado sem nenhum problema. Você consegue jogar, escutar música, sempre internet. Ele tem um bom desempenho, então me surpreendeu bastante a bateria de 3.000 mAh do Moto G5 Plus. Então, no geral, no quesito hardware, falando de um aparelho que custa aí na faixa de 1.200 até R$1.000, algumas promoções você acha, por isso que eu falo que ele é uma excelente opção. O processador Snapdragon 625 é muito bom, é muito rápido, embora tenha apenas 2 GB de memória RAM, para esse aparelho foi suficiente, eu não vi dificuldade nenhuma em nenhum tipo de jogo, ele rodou tudo sem nenhum problema.
E agora o principal dele, a câmera, foi o que mais me surpreendeu. A Lenovo fez um excelente trabalho na câmera do Moto G5 Plus, sendo que ele está entre lá os primeiros colocados lá no site DxOMark, que é aquele site que faz análise de câmeras. Mas ele está ali disputando com o Galaxy S7, LG G6 e outros smartphones tops de linha. Então não tem. Se você quer um smartphone com excelente câmera e não quer gastar tanto assim, esse aqui pode ser uma excelente opção. Ele traz um sensor de 12 megapixels com abertura f1.7 e a tecnologia Dual Pixels, que melhora ainda mais a qualidade. Ele não tem nenhum tipo de estabilização ótica, mas seria muito caro, né, se colocasse isso dentro de um aparelho tão barato. Mas a estabilização eletrônica dele funciona muito bem, principalmente para vídeos. Fica bem legal a gravação. Falando em vídeo, ele grava até em Full HD, em 60 frames e até 4K a 30 frames. Então, é uma qualidade excelente essa câmera do Moto G5 Plus. Em termos de intermediários, você não vai ter nenhum aparelho no Brasil hoje com essa qualidade. Ainda mais com uma abertura de 1.7, que para fotos noturnas ajuda muito. A câmera frontal, uma câmera de 5 megapixels com abertura f2.2, e ela é uma câmera que tira excelentes fotos. Ela tem principalmente um tracking de rosto bem legal, então para você tirar uma selfie é muito boa. Então o conjunto óptico de câmeras aqui foi de excelente qualidade. A Motorola acertou em cheio colocar isso no aparelho intermediário. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o Moto G5 Plus, o review dele. Vocês podem notar que é um aparelho de excelente qualidade, um dos melhores intermediários que eu achei, que eu utilizei nos últimos meses. Quem poderia competir com ele? O cara que compete diretamente com ele é o Galaxy A7, o A5 2017. Eu vou fazer o review dele em breve, vou fazer um comparativo entre os dois. E com certeza aí é uma briga boa. A Motorola faz aí, vamos dizer assim, uma bagunça um pouco grande, porque logo acima dele há o Moto Z2 Play, que tem basicamente a mesma câmera com algumas melhorias e um processador que é o mesmo processador, não é o mesmo, é o Snapdragon 626, mas podemos dizer que é um overclocking do 625, que a diferença de preço não é tão grande assim, na base aí de R$400. Se você quer um pouco mais de qualidade, né, que o Z2 Play tem um acabamento de metal, tem suporte aos Moto Snaps, tem uma tela de AMOLED, talvez ele seja uma boa opção, mas se você não se preocupa muito com esses detalhes, ele pode ser a excelente opção. Na faixa de preço dele não tem igual, ainda mais com algumas promoções que rolam por aí, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tá passando alguns vídeos aqui na tela, vocês podem acompanhar, e até a próxima, então fiquem aí.